Hello. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Vou esperar mais gente entrar. Hoje nós vamos fazer uma live de como morar fora do Brasil. Hello. De onde é que vocês estão falando? Coloca aí pra mim qual que é o lugar que vocês estão falando. De onde que vocês estão falando? No Brasil, em Portugal, na Suíça. Daqui a pouco eu vou chamar o nosso convidado para conversar com a gente de como morar fora do Brasil. Eu vou chamar ele já, tá, gente? Já vou chamar aqui o Luiz Marciano para ele entrar aqui ao vivo com a gente, para a gente poder bater um papo. Já tá entrando. E então, Marciano, tá tudo bem? Fernanda! E aí, Fernanda? Marciano, ainda tá de dia, né? 1h da tarde, 1h e 4 minutos. Não. Aqui já são 10 horas da noite. Uau, 9 horas de fuso horário, hein? Nossa, a gente tá aqui com uma diferença brutal, né? No Brasil agora são 5 da tarde. Pois é. Deixa eu acertar a câmera aqui, ajeitar aqui melhor, peraí. Tá, pode ficar à vontade. E então, Marciano, assim, eu resolvi fazer essa live, né, para poder mostrar para as pessoas um pouco de como é morar fora do Brasil. Sim. E eu quis te convidar, né, para você que mora nos Estados Unidos, eu queria que você falasse um pouco de você e Claro. falar um pouco de você, do seu trabalho, como que você foi morar aí para os Estados Unidos, se foi difícil, como é que foi sua jornada até chegar aí, seu trajeto. A minha história é um pouco atípica, né? Porque eu nunca quis ir morar nos Estados Unidos, essa é a verdade. Nunca quis. Aí, em 1998, eu sentei com a minha esposa no Brasil e ela planejou para a gente vir para cá. E eu relutando muito, porque eu achava os americanos muito, assim, muito nariz empinado, entende? Na verdade, eu não gostava de americano, essa que é a verdade. E aí, o que aconteceu? Mas os nossos planos não são os planos de Deus, né? Deus tem uns planos, a gente nunca vai entender o plano de Deus. Nesse período, eu recebi em minha casa 2 americanas. Elas eram amigas da minha cunhada, que minha cunhada morou aqui nos Estados Unidos durante quase 3, acho que foi 2 anos e algo, 3 anos, mais ou menos assim. E aí, essas amigas foram visitá-la no Brasil, e minha cunhada foi à minha casa e levou essas amigas dela. Olha só como é que são as coisas. Elas chegam em minha casa para visitar, eu já tinha minhas 2 meninas, elas eram pequenininhas, e elas me levam presentes para as minas filhas. Ou seja, se você quiser agradar o pai, é só agradar o filho, né? Exato. Adoçando o coração do pai e da mãe, Pois é. do filho, quer dizer, já ganha o coração do pai e da mãe, verdade. Aí foram e deram esses presentes para minhas filhas, e logo ali eu senti uma afinidade com elas, pus elas no meu carro, fomos dar uma volta, e eu dirigindo tranquilo, né, nas estradas ali do Brasil, e elas me elogiaram muito, falaram, nossa, você dirige como americano, dando atenção para elas, então elas só foram me ganhando. E aí nasceu uma vontade de vir conhecer os Estados Unidos. Aí numa primeira oportunidade, minha esposa já tinha vindo, né, ela já tinha conhecido, e a ideia dela era sempre morar fora do Brasil. E aí eu vim em 1999, vim aqui e visitei, fiquei aqui quase uns 40 dias. E quando eu cheguei aqui, a minha visão mudou completamente, né? Porque você sai de um país como o Brasil e você vem para um país como os Estados Unidos, quem esteve aqui sabe o que eu estou falando. É um choque cultural muito grande. Primeiro, na questão de você não vê um ônibus na rua, em algumas cidades. Algumas cidades só tem carros, né? Você não tem ônibus. A não ser nos grandes centros. Não tem transporte público? Não, nos grandes centros sim, tem. Mas algumas cidades do interior não existe ônibus. Só carro.
Se você não tiver carro, você não consegue se locomover. Agora, nos grandes centros, sim, né? Nova York tem ônibus, New Jersey, grandes centros, sim, tem, mas cidades pequenas não existe ônibus. É só carro mesmo. E aí Marciane, onde é que você mora aí nos Estados Unidos? atualmente eu moro no estado de Washington, atualmente. Mas eu Ah, já você morei em mora em vários Washington. lugares, né? Eu praticamente já rodei os Estados Unidos inteiro, conheço todos os Estados Unidos. Eu gosto muito de conhecer lugares, eu gosto de pessoas, conhecer pessoas. E eu e minha esposa somos meio nômade, né? A gente nunca fica num lugar só. Mas quando a gente veio para Washington foi interessante, porque aqui a gente se encontrou. Aqui foi um clima agradável, não é calor demais, né? O único conveniente que tem aqui é a chuva, né? Chove muito, mas fora da chuva, tranquilo, o clima é muito agradável, o clima é super, assim, tranquilo. Claro, quem não gosta de frio, né, assim, vai se incomodar um pouco, mas não é que é tão frio assim, né? Não frio como de Boston, não frio como de aí da Suíça. É um frio Tipo isso, é verdade. Ô, Marciana, e depois desse trajeto que você teve lá, né, de conhecer essas amigas que foram te visitar, e depois de ter ido passear aí, Uhum. e como é que você, pronto, você surgiu a vontade mesmo de falar, não, eu vou, elas já te ajudaram com visto, como é que foi aí Não, esse aí eu processo vim. também? Conta um pouquinho pra É mim. porque é o seguinte, eu trabalhava numa empresa muito grande e eu tinha um rendimento bom e eu sempre declarei meus impostos, né? Sempre fiz meu imposto de renda. Então, a primeira vez que eu fui no consulado americano para tirar meu visto, a primeira coisa que eles me pediram foi meu imposto de renda. E eles viram que eu tinha receita e que eu tinha patrimônio. Então foi fácil, nunca foi difícil, foi fácil ter tirado. Só que tem um detalhe importante. Antes de eu tirar o meu visto, a minha esposa já tinha tirado o visto dela, através dos meus rendimentos. E ela já tinha vindo aqui nos Estados Unidos por 2 vezes. Aí, quando eu fui no consulado tirar o meu visto, a consuleza me perguntou: e você tem alguma pessoa na sua família que tem visto? Eu falei: minha esposa tem. Ela pediu o visto da minha esposa, então ficou mais fácil. E aí ela me perguntou: por que você nunca viajou com ela? Eu falei: alguém tem que ficar trabalhando, né? Para poder bancar o que viaja. Já agora, Imagina todo mundo viajando. Aí ela entendeu isso, aí ela me concedeu o visto. A minha esposa, ela teve a felicidade que na época a gente tinha uma empresa aí no Brasil e a minha esposa ela teve um visto B1, B2 que facilitou muito, né? Para quem não sabe, o visto B1, B2 é visto de negócio, né? Para quem tem negócios e é um visto que você pode ir com frequência ao país que te dá esse tipo de visto, como os Estados Unidos. Se os Estados Unidos te der um B1, B2, você pode vir com muita frequência, não tem que ficar explicando, ficar aqui 3, 4 meses, voltar para o Brasil e vice-versa, não tem problema, porque esse visto te dá o direito de você fazer business, fazer negócio, né? Então ela já tinha esse visto. você fazer essa circulação É, toda sem muito problema, pois é. né? Aí eu fui, tirei o visto e vim, e eu, como te falei, vim em 99, depois eu vim mais um ano para conhecer e gostei, e aí planejamos de vir. Aí eu estava fazendo faculdade nessa época, eu estava fazendo comércio internacional. Eu terminei a faculdade, assim que eu terminei a faculdade, a gente decidiu e viemos para cá de mudança. Contou com eu, as Foi de Malicuia. meninas, sim. Aí tirei os vistos das meninas também e tal, e viemos numa época difícil, tá? Uma época que as torres gêmeas tinham caído e todo Nossa, mundo dizia que eu ia voltar, que eu ia ser deportado, porque estava sendo aquela onda de deportação. Você lembra da época de deportação? Depois das Torres lembro, Gêmeas? foi um Exato, caos, foi, exatamente. Mas aí a gente sempre andou, né, debaixo de uma direção de Deus, né? A gente sempre. Não é que eu sou religioso, que eu não gosto de religião. Eu tenho fé em Deus, creio em Deus e confio em Deus, mas eu não sou apegado à religião, porque eu acho que a religião ela divide muitas pessoas. Então, só para ficar bem claro para os nossos ouvintes, eu tenho fé em Deus, creio em Deus, piamente, sempre tive fé, sempre fui muito otimista, até fui criticado por isso. Aliás, eu prefiro ser otimista do que pessimista, né? É melhor você ser eu otimista. também. Eu sou mais do lado das pessoas que são otimistas do que pessimista, porque o pessimismo ele é terrível, né? A pior coisa que tem, Fernanda, é você Não falar com uma é? pessoa, O não vai dar pessimismo não vai. certo, não tem jeito, isso não vai acontecer, blá, blá, blá.
Olha, eu corro dessas pessoas. Eu também. Somos dois, então. Eu- Eu também. Eu prefiro ser otimista e acreditar que vai dar certo e focar no meu alvo. Aham. Vai dar certo, ponto, acabou. E é verdade, nada como ser otimista. Olha, se nós não fôssemos tão otimistas, não estaríamos onde estamos hoje. Eu na Suíça e Exatamente. você nos Estados Unidos. Exatamente. Quantas pessoas me falaram que não ia dar certo, né? Quantas pessoas tentaram me desestimular? Não, vai ser difícil, e apresentando tantos problemas. Ó, eu nunca vi problema. Todo problema tem solução, todo ele, né? O único problema que a gente não pode ter solução, mas assim mesmo, através de milagre, existe é se morrer, né? Mas enquanto a gente estiver vivo, tudo é possível, não é verdade? Com certeza. Mas, ô Marciano, uma coisa que você está falando que é muito legal mesmo, as pessoas que estão vendo e estão assistindo a gente, é saber que quando a gente decide sair, vai haver 1000 pessoas que vão colocar N empecilhos que não vai dar certo. Aí começam os pensamentos. E se não der certo? E se não funcionar? Só que aí a gente tem que focar no quê? No objetivo. Exato. A gente tem que focar no objetivo. Romeu, se vai dar, não sei. Quando eu chegar lá, eu vou ver se dá ou não. Você tem que dar um Porque passo. eu sou assim, eu também, eu sempre me joguei de cabeça. Uhum. Também quando eu tive essa experiência também, eu falei, eu tô indo. Já comprei minha passagem, já agilizei, já É porque tem muita gente que fui embora. fala assim, eu tenho fé. O que é a fé? A fé é você dar um passo em algo que você não tem a visão completa. É uma coisa que você vai, né, naquilo que você está acreditando, mas você não sabe como é que vai acontecer. Você não tem um desfecho final, né? Você tem que apenas ir. Você dá o passo e vai. Então, esse é fé. Então, assim, eu vou, agora o que vai acontecer, como que vai ser, aí a gente tem que ir só indo para ver o que vai acontecer. Então eu vim. Mas aí, completando a trajetória, e aí eu vim, a gente decidiu vir em 2002, viemos, né? E naquela época bem difícil. Mas, assim, uma coisa que eu tenho no meu coração, que eu costumo fazer, e eu aconselharia aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora e que nos ouvirão depois, mais para frente, quando elas forem ver depois, que não for ao vivo, é o seguinte: tudo que você for fazer na sua vida, você tem que ter paz. Se você vai fazer algo na sua vida e você vê que tem perturbação, não faça. Eu não aconselho fazer. Porque a paz é um sinal de que Deus está com você. Porque Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de perturbação. O Deus que eu creio, né, é um Deus que dá paz no nosso coração. Então, quando você sente aquela paz em fazer algo, ainda que aos seus olhos seja uma coisa difícil, ainda que aos seus olhos seja uma coisa que seja impossível, se você está tendo paz, faça, vá em frente. Então eu tive essa paz, vim, fui bem recebido, e assim, foi uma trajetória muito longa, muito larga, né? Naquela época que eu vinha, 20 anos atrás, o contexto dos Estados Unidos era diferente, não era como o de hoje, né? Então, nosso objetivo hoje eu vou explanar mais ou menos aqui rapidinho, para que as pessoas saibam o que aconteceu, mas também trazer uma visão para aqueles que querem migrar hoje, vir para os Estados Unidos. Eu vou dar algumas dicas também de como fazer para não ter problemas, né? Então, a gente vai fazer isso também. Então, eu queria que você, se você tem alguma outra pergunta para fazer dentro desse período aí, dessa transição de 20 anos, pode fazer, estou à vontade. Tá, vou te perguntar então. Marciano, você quando saiu do Brasil, você sabia falar inglês? Não. Não sabia. Só tem um detalhe. Aí é que tá, né? Os meus pais, eles sempre me forçaram a fazer curso de inglês. Sempre. Então eu fiz vários cursos de inglês, mas menino novo, garotão, eu ia para aula de inglês para ficar vendo as meninas, ficar focado em outras coisas, mas nunca focado no inglês. Isso eu me arrependo amargamente. Isso me fez atrasar 2 anos do meu processo. Porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, a primeira barreira que eu encontrei foi a língua. Não falava a língua. E aí? Tive que aprender na marra. E foi interessante que... Isso é importante falar, Fernanda.
Infelizmente, a nossa comunidade brasileira, ela não é unida. Eu não sei como é que é aí na Suíça. Aqui não é unida, não é. Eu cheguei, fui depender de algumas pessoas, as pessoas não quiseram nem saber de me ajudar. Pelo contrário, me exploraram. Eu fui explorado pra caramba. E aí eu decidi uma coisa. Pedi ajuda a um, pedi ajuda a outro. Vi que não tinha, eu enfiei a cara. Eu arrumei um trabalho com um americano, que ele morou no Brasil, ele falava português. Aí eu dirigia 2 horas para ir para o trabalho e 2 horas para voltar. O que eu fazia? Eu coloquei na rádio e ficava escutando o rádio. Aí começava a emendar uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali. Aí eu ficava todo empolgado. Uau, já sei falar uma frase, já sei falar uma frase. Aí falava uma frase, aí depois falava outra frase. Eu lembro que o meu primeiro diálogo com o americano foi terrível. Sabe aquele português? Nós foi, nós vai, nós vem. Terrível. E minha esposa assim ficava olhando para mim. Você é muito corajoso, porque como é que você pode fazer um negócio desse? Eu não queria, Fernanda, eu não queria nem saber. Eu enfiei a cara. Fui falando e fui metendo a cara e fui desinibindo. Eu falei, uma hora vai sair. Certo ou errado, você estava se jogando, você estava falando. Aí eu falei, uma hora vai sair alguma coisa. Aí eu sei que fui formando as frases. Aí eu tive uma ideia. Ir pro cinema, assistir filme e não ver legenda, não ver nada. E tentar entender. Conversei com algumas pessoas, as pessoas falaram, a primeira coisa que você vai fazer, você vai começar a entender o inglês, sem falar. Eu não sei como é na língua sua aí que você fala. Que língua que vocês falam aí mesmo? Alemão. Alemão, pois é. Eu não sei como é que é o alemão. Quer dizer, fala, Marciano, mas aqui fala o alemão é assim. Normalmente na escola se aprende o Hochdeutsch. Ok. Mas no dia a dia se fala o dialecto, que é o Swissdeutsch. Aham. Então, na escola você aprende uma coisa e na rua você aprende outro idioma. Então, assim, é uma coisa meio que... Só para esclarecer, não adianta o povo aí no Brasil querer fazer esses cursinhos de inglês que não funciona não, tá? Isso não funciona. Aqui é diferente. Ou você contrata um professor americano, ou alguma coisa, ou faz um intercâmbio para poder aprender a falar inglês, porque esses cursinhos aí não adianta nada, porque eu aprendi o verbo to be, aprendi esses verbos aí. Quando você chega aqui... Até eu aprendi o verbo to be. Pois é. Você chega aqui... Quem não aprendeu o verbo to be, Marciano? Totalmente diferente, porque alguns lugares como eu tive o privilégio de morar em vários estados, dependendo da região que você mora, eles falam de uma forma. Por exemplo, os de Nova York, eles costumam comer palavras, principalmente os negros, né? Os negros, eles falam assim de uma forma que se você não prestar muita atenção, você não entende o que eles estão falando. Então eu comecei a perceber que existia uma forma de falar diferente, dependendo do estado que você morava. Mas aí o que eu fiz? Eu procurei andar junto com professores. E outra coisa, Fernanda, que é incrível, sabe como é que é bom aprender inglês? Criança. Com criança. As crianças são tremendas para poder a gente aprender com elas. Por quê? Elas são desinimidas, elas não vão te criticar e elas falam um inglês bem puro, porque elas estão aprendendo ele na escola. Então eu comecei a conversar com as crianças. Eu ia trabalhar nas casas, aí puxava conversa com os meninos. Aí começava a conversar com as crianças, conversar, puxar conversa. E aí a gente foi pegando uma coisa aqui, uma coisa ali. Muitas coisas que eu não sabia eu perguntava também. E hoje está mais fácil, Fernanda. Na minha época não tinha essa consulta de Google. Hoje o Google fala tudo. Hoje tem o Google... O tradutor, né? Tem o Google tradutor. Hoje tem até o tradutor para ajudar. Tá fácil, antigamente era o dicionário. Era ali no livrinho, no dicionário. Era totalmente diferente. Não era como é hoje, né? Então, assim, tá mais fácil agora. E aí então essa foi a primeira barreira minha. A primeira barreira foi a língua. Eu tive que, por 2 anos, aprender a falar para poder não depender dos outros. Porque a pior coisa que tem é você depender das pessoas. Imagina, você vai fazer um negócio ou vai pegar um trabalho, aí você depender de uma pessoa para estar traduzindo para você é ridículo, né? É igual você ir na Suíça, eu não sei como é que... Você hoje já fala o idioma, né?
Você já falou... Olha, eu estou aprendendo idioma. E olha, eu fiz o curso, fiz um curso, não pude ficar, mas o curso é muita gramática, muita escrita, e você não pratica. E o alemão, ele tem uma coisa interessante. O que você escreve, você não lê. Não é igual ao português. Você escreveu a palavra, você lê cada palavra e é aquilo. O alemão não é assim. E eles não têm muitas vogais. Nossa, aí... Mas agora, estando no meio, nada como você aprender no meio deles. Porque você ouve. É uma criança, aquilo que você falou. Criança vai para a escola, ela não aprende gramática. Tipo, ela começa um passo a passo. Ou seja, a criança aprende a falar ouvindo. Isso. Depois ela vai para a escola, depois ela vai aprendendo a gramática durante o decorrer dos anos. Exatamente. Então, assim, nada como ouvir para poder falar. Hoje eu consigo falar o alemão, mas não é 100%. Eu não falo, eu ainda não sou fluente, eu ainda estou caminhando, eu ainda sou um bebê. Eu sou uma criança falando, dizendo eu falo errado, eu falo certo. E tipo assim, eu trabalho num salão de cabeleireiro. Então, quando os clientes já sentam, eles já sabem que eu só sei falar o Hochdeutsch. Então, eles não usam o dialeto, falam comigo no Hochdeutsch e vão me falando, vão me ensinando uma palavra ou outra. Quando eu falo errado, eles me corrigem. Então, isso está sendo muito bacana para mim também. Mas continua aí, Marcelo, continua contando um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu vou fazer uma proposta para você. Como a gente só tem mais ou menos, a gente já está falando aí mais ou menos uns 20, mais de 20 minutos, né? 25 minutos. Quantos? Sim, passa tão rápido que a gente vai falando. Então, uns 20 minutos estamos falando, então eu creio que essa live não vai ser suficiente para a gente falar detalhes, que é importante a gente falar os detalhes para que as pessoas que pretendem sair do Brasil e virem morar nos Estados Unidos ou ir para a Suíça, que elas saibam um caminho assim, melhor, né? E que não tenham tantos problemas como eu tive, como você teve, né? De estar realmente rompendo coisas que a gente nem imaginava para chegar onde a gente chegou, tá certo? Então, exatamente, se você rompendo as barreiras, né? Eu posso falar o máximo que eu puder da trajetória, que você também falar aí da Suíça, e aí a gente marcaria uma outra live, e aí a gente faria o complemento dessa live. Fechado? Sim, com certeza, então, vai ser um prazer. Então, primeiro, ok. Você que pretende... Você quer que eu fale primeiro da minha trajetória toda e depois fala... Não, pode falar, Luciano, pode falar. Então tá. Veja bem, eu já tinha uma especialidade no Brasil, que eu já trabalhava com granito, e para mim não foi muito difícil conseguir trabalho por causa dessa especialidade. Como eu já mexia com isso, eu vim para cá e o mercado aqui estava em ascensão naquela época, e sempre teve uma demanda muito grande de profissionais nessa área. Então, todos os estados que eu morei, todos os lugares que eu fui, sempre tive facilidade de conseguir trabalho, por causa disso, né? E eu cheguei aqui numa idade gostosíssima, cheguei aqui com 40 anos, estava assim, né, com todo vigor, toda a força, então foi muito bom. E uma das coisas que foi legal, que eu sempre quis, eu quis que as minhas filhas tivessem um segundo idioma, e que fosse o inglês. Então elas vieram para cá, uma veio com 11 anos, a outra com 8 anos, foi fácil para elas, e hoje eu sou feliz porque uma filha minha fala 3 idiomas, inglês, português e espanhol, e a outra ela fala inglês, português, espanhol, japonês, um pouquinho de japonês, um pouco de coreano e um pouco de... ela entende um pouquinho de italiano também, né? Então, eu sou feliz por isso, porque o meu objetivo foi cumprido. Que quando minha esposa me propôs para a gente sair do Brasil, eu falei, não, tudo bem, a gente vai, mas a gente vai focar nas meninas. A gente queria realmente que elas tivessem uma educação melhor, uma educação de primeiro mundo. E é interessante, Fernanda, que quando você sai do seu país, você sai desvalorizando o seu país e valorizando mais o país que você está indo morar. E é impressionante que, como muitas das coisas aqui nos Estados Unidos, sei como é que é na Suíça, no Brasil é 1000 vezes melhor do que aqui. Então... Exatamente. Então você... Eu concordo em gênero, número e grau. Pois é, então às vezes, para você valorizar aquilo que você tem que conhecer o outro lado. Aí você pensa assim, não, os Estados Unidos é um país assim que você... Algumas coisas bem, outras coisas não tão bem assim.
Então, por exemplo, a educação no Brasil, não é que ela é ruim, ela é muito boa. Ela é muito boa. Depende da escola que você estuda. E eu estou para te dizer que algumas escolas no Brasil, elas são bem melhores do que a dos Estados Unidos. Mas nós temos a tendência de valorizar mais o que é dos outros do que o que é da gente, né? A grama do vizinho é mais bonita do que a minha. Exatamente, exatamente. Então, assim, mas tudo bem, elas tiveram oportunidade de estudar. Aí o que a gente fez? Uma dica para quem quer vir para os Estados Unidos, quem tem filhos pequenos e quer trazer para ter essa mesma experiência. Olhe a pontuação da escola onde você vai morar. Isso é muito importante. Então a gente procurou olhar a pontuação das escolas, e isso nos levou a nos privar de algumas coisas. Nós tivemos que morar de uma forma até precária, porque os locais que as escolas têm uma nota maior são locais, geralmente são locais mais caros, né? Você tem que pagar um aluguel mais caro. Aí a gente teve que fazer esse investimento, mas valeu a pena. Então, logo, logo elas já estavam falando inglês, e eu vi amigos meus que vieram também e optaram para morar em locais que tinham comunidades brasileiras e onde a escola não tinha uma boa pontuação, e as crianças tiveram um retraso muito grande de falar inglês. Só foram falar inglês depois de 1 ano, 2 anos, né? E as nossas filhas, com 2, 3 meses de escola, estavam falando inglês, né? E hoje elas têm uma coisa que eu fiz e que olho que muitos pais não fazem, e eu não sei por que eu não entendo. Dentro da nossa casa existia uma regra. Nós só falávamos português. Só português. Por quê? A gente sabia que as meninas, elas iam deslanchar. Elas iam rapidinho, elas iam pegar o idioma e falar o idioma. E para que eu teria que ficar dentro de minha casa falando inglês também com elas e fazendo com que elas perdessem o idioma paterno e materno, né? Aí a gente pensa, Sim, a oportunidade, né, de aprender o idioma. Tem os avós delas, que elas têm que se comunicar, os tios, a família, os amigos, que muitos deles não falam inglês. Então, como é que a gente poderia cercear essa questão delas falarem português também? Então, a gente insistiu dentro da nossa casa, a gente só falava português. E com isso, elas nunca perderam a língua portuguesa. E elas não só falam bem português, mas elas têm uma boa gramática. Elas escrevem e leem muito bem, né? Show. O Marciano, eu também conheço casos de pessoas aqui, né, que eles não querem que os filhos aprendam português. Gente, eu acho que é um presente. Claro. É um presente para o seu filho quando você ensina ele a falar o seu idioma, né, o idioma, né, Muttersprache, que fala aqui. Então, assim, é um presente, porque ela está aprendendo o idioma dos pais e o idioma, né, o idioma local, do país local, ela vai aprender com os amigos na escola, e mais para frente ela pode vir a precisar, né? Ela pode vir a precisar desses outros idiomas. Então, eu acho que não é muito legal privar a criança do idioma paterno e materno, né? Eu acho legal que ensina mesmo desde pequeno e já sai aí falando Fernanda, que vire um poliglota. Exato. Eu acho que, Fernanda, é uma questão de ignorância de algumas pessoas, de muitos brasileiros que eu conheço aqui, eles têm orgulho, falam assim, não, meu filho só fala inglês. E daí? Ele vai, quando ele for fazer um concurso ou alguma coisa, por exemplo, minha filha conseguiu um bom trabalho aqui numa grande empresa porque ela falava inglês, português e espanhol. Só por isso. Se ela não tivesse esses 3 idiomas, ela não conseguiria, porque ela teria que lidar com o pessoal da América Latina e com a parte do Brasil, nesse trabalho que ela pegou para fazer. Então, se ela não falasse os 3 idiomas, ela não teria essa oportunidade dessa experiência, né? Quando ela também teve um trabalho na Disney, uma das minhas filhas trabalhou na Disney também por causa do idioma que ela falava, mais de um idioma, ela conseguiu fácil o trabalho, porque na loja vem muitos brasileiros, vem muitos hispanos, né, para comprar. Então, ou seja, se ela não fala o idioma, ela não tem essa oportunidade. Então, é importante a gente investir nos nossos filhos, para quem tem filho, é importante, e investir o máximo que a gente puder fazer. Agora, uma coisa que eu fiz, Fernanda, eu nunca cheguei para nenhuma filha minha e falei assim, olha, você tem que ser isso aqui. Não. Eu dei liberdade a todas as duas para elas serem o que elas quisessem ser. Eu nunca impus
que elas tinham que ser aquilo que eu queria que elas fossem. Então eu sempre dei liberdade, sempre que elas com muita liberdade, porque eu vejo assim, nós pais, nós não podemos obrigar os nossos filhos a preencher os nossos sonhos frustrados, né? Porque muitos pais queriam ser ou médico, ou engenheiro, outra coisa, e não conseguiram, e hoje querem que os filhos sejam aquilo que eles não foram. Não é bem assim. Eu acho que... E outra coisa, uma coisa que eu sempre falo e falei, e continuo falando. Todo trabalho que você faz, ele tem que ser prazeroso. Se você faz um trabalho que ele não é prazeroso, ele passa a ser um peso. Então, um fardo. É um fardo, exato. O dinheiro que você ganha é consequência da sua diversão, que trabalho tem que ser uma diversão. Então, por exemplo, eu trabalho com granito, mas não é porque dá dinheiro, não é por isso. Eu amo trabalhar com isso. Eu sou apaixonado. Ô, Marciano, agora deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Mas quando você chegou nos Estados Unidos, você já começou trabalhando com granito? Não. Já foi sua área? Eu te falei que foram... Você já teve a oportunidade de abrir a sua empresa já? Não. Eu te falei que foram... Por eu não conhecer a língua, foram 2 anos que eu sofri. Então, nesses 2 anos, eu fui trabalhar de... Quê? Fui lavar prato. Entrei num restaurante, fui lavar prato. E tô lá ali lavando os meus pratinhos. E ali eu aprendi a falar espanhol. Eram muitos hispanos que estão ali. E interessante que tinha hispano tudo quanto é lado. Peru, Guatemala, México. E cada um falando de uma forma, eu fui aprendendo. Então, a primeira língua que eu aprendi a falar foi espanhol. Aí comecei a falar espanhol, o portunhol, né? Porque nunca se vai se falar um espanhol raiz mesmo, né? Então, foi um portunhol. E aí, depois, assim, aí que eu fui começar a aprender inglês. Mas aí foi o seguinte, para completar a sua pergunta. Eu entrei nesse restaurante, mas nunca, Fernando, perdendo meu foco, tá? Nunca. Eu vim com objetivo. Entrei nesse restaurante, trabalhando ali durante 1 ano e procurando sempre uma coisa melhor, sempre buscando. Aí apareceu uma oportunidade de ajudar alguém, eu fui lá, ajudava. Às vezes para ganhar bem pouquinho, mas queria ver como é que era o trabalho aqui nos Estados Unidos. Porque o trabalho dos Estados Unidos, na questão de granito, ele é diferente do Brasil. No Brasil, por exemplo, a gente, quando vai instalar uma bancada, você chumba na parede as cantoneiras, põe a pedra, vem o cara do gabinete depois, mede e faz o gabinete. Aqui nos Estados Unidos é diferente. Primeiro eles montam o gabinete, depois que o gabinete está montado, você vem, tira as medidas e faz a pedra de acordo com o gabinete que está montado. Muito mais fácil de fazer aqui do que no Brasil. Muito mais fácil. Uhum. Outra coisa, no Brasil, a gente usa aquela cantoneirazinha, aquele que chama de guarda... Eu tenho muito tempo, eu esqueci agora. Guarnição, né? Aquela guarnição para a água não cair. Põe aquela peça assim ao redor da bancada para a água não vir no chão. Aqui nos Estados Unidos é diferente. Aqui nos Estados Unidos não tem isso. E outra coisa, no Brasil se usa uma pedra de 2 centímetros. E aqui, grande parte dos Estados Unidos, exceto Califórnia, e eu não lembro qual, acho que Flórida, que usa 2 centímetros. Os demais estados, todos usam de 3 centímetros. Né? Então eu fui aprendendo. Então aí é mais fácil, né? Mais fácil de fazer. E aí a gente foi aprendendo. Eu trabalhei para algumas companhias, até que chegou a hora que eu estava pronto. Eu falei, agora eu estou pronto, já falo um pouco de inglês, eu vou abrir minha companhia. Outra coisa, aqui nos Estados Unidos, você abrir uma companhia é muito fácil. Você abre uma companhia em um só dia. Não existe aquela burocracia do Brasil. Você vai numa secretaria especial, vai ali, faz o seu registro, paga a taxa, né? Aí você já sai com o número, depois você vai registrar a nível federal, você tem que ter o número federal para poder, para a questão de impostos, essas coisas assim, e também você poder abrir sua conta bancária, e você abre. Eles não perguntam o seu status, como que você está, como você não está. Se você tem algum documento válido, como uma carteira de motorista ou um passaporte válido, você pode abrir uma companhia aqui. Porque a companhia, ela não exige que você tenha um status A, B ou C. Então, qualquer pessoa... Não exige documento, assim, visto? Não. Você tem que ter uma forma de identificação que essa identificação diga que você é você. Como um passaporte válido ou uma carteira de motorista válida. Assim também como abrir uma conta bancária. Eles exigem isso também. Entende?
Ô, Marciana, então quer dizer que, vamos supor, eu quero ir para os Estados Unidos, chego aí, então se eu quiser abrir minha empresa, eu não preciso de visto? Não, não precisa. Ah, Você pode abrir sua empresa tranquila. Ele não tem problema. Porque muitos brasileiros que não têm residência aqui consolidada, eles vêm aqui, abrem companhias de diversas formas e atuam aqui e depois vão fazendo investimento e depois de um certo tempo que estão investindo, e o governo olha que a empresa está crescendo e que está gerando emprego e que está realmente... Porque o que o governo não quer? O governo não quer que você saia do seu país e venha para cá para ficar dependendo do governo. Isso eles repudiam. E muitas pessoas... Aqui é igual. É igual, aqui né? igualmente. Uhum. É. Se o governo vê que aproveitam, que querem benefícios, que querem aproveitar dos benefícios. Aqui é igualzinho aí. Porque eu nunca vi um país tão solidário com seus cidadãos como nos Estados Unidos. Se você é um cidadão americano, você tem tudo. O governo faz tudo por você. Ele não te deixa desamparado, né? Você tem todas as regalias que você imagina. Então, e muitas pessoas vêm para cá e se aproveitam. Por exemplo, muitos hispanos vêm para cá e têm muitos filhos. E aí, cada filho tem ajuda do governo. E muitas pessoas vivem só da ajuda do governo. E isso o governo olha com maus olhos. Você não vem para produzir. O país precisa de imigrantes. Fernanda, é interessante. Se os Estados Unidos hoje não tivesse o número de imigrantes que ele tem, ele não conseguiria sobreviver. Porque eles dependem da mão de obra do imigrante. O americano, ele não é assim tão talentoso, tão assim versátil como nós imigrantes. Um brasileiro chega aqui, dependendo se ele tiver força de vontade, querer aprender mesmo, ele em pouco tempo ele prospera, tranquilo. É só trabalhar, não pode ter preguiça, tem que trabalhar. É claro que os tempos mudam, né? Nós tivemos uma crise aqui em 2008, que realmente devastou. Eu acho que foi em todo quanto é lugar que houve isso aí. Aquela queda do mercado imobiliário, você lembra? Aquela bolha, que furou a bolha e teve aquele boom. Os valores dos imóveis despencaram. E houve assim, foi terrível isso. Então houve esse momento difícil. E também, agora com a pandemia, muitas pessoas foram afetadas porque trabalhavam em restaurantes, trabalhavam em locais que foram fechados. Eu mesmo fiquei 4 meses em casa nessa pandemia. Então, quem não estava preparado, quem não tinha uma reserva, quem não tinha assim alguma coisa assim sólida, ficou desesperado. Mas mesmo assim, o governo ajudou. Não ajudou só as pessoas que tinham que estavam legais no país. O governo também procurou ajudar as pessoas que estavam ilegais também. Então todos receberam ajuda do governo, entende? Entendi. Então foi uma ajuda geral, né? Foi uma ajuda geral. Marciano, e depois que você conseguiu fazer todo... Então eu achei muito interessante, né, essa situação. E depois que você conseguiu abrir sua empresa, você conseguiu se estabelecer, e como é que foi um pouquinho mais? Conta mais um pouquinho pra gente de como é que foi aí esse processo, como é que eles são, os americanos são, se eles são acolhedores. Porque geralmente as pessoas me perguntam muito. O último vídeo que eu fiz, eu até falei sobre isso. Para mim, eu estou falando na parte europeia, né? Não quer dizer que eles não têm alegrias deles, mas, tipo, a alegria do Brasil, essa alegria, essa coisa toda, churrascada final de semana é só no Brasil. Eu não sei aí, mas aqui não. Olha só, o americano, ele é extremamente generoso, Fernanda. Extremamente generoso. Ele, assim, é impressionante. Eles acreditam naquilo que você fala. Se você falar se você der uma palavra para o americano, você fala assim, ó, tal hora, tal dia, tal hora eu vou estar na sua casa. Você pode ficar tranquilo, dormir tranquilo, que ele vai estar te esperando naquele tal dia, naquele tal hora. Ele não falha. E se ele falar a mesma coisa, que ele vai vir na sua casa tal dia, tal hora, você pode esperar que ele venha. Então o americano é fiel, o americano é extremamente generoso, eles amam fazer filantropia, amam. E eles te acolhem assim de uma forma... E sem contar, Fernanda, a paciência que eles têm conosco,
por não falar o inglês correto, entende? O inglês com erros. Eles entendem isso, eles têm paciência. Muitos deles nos ajudam. Então, eu me sinto muito privilegiado e sou muito feliz por ter escolhido vir morar nos Estados Unidos, porque aqui eu fui recebido de braços abertos, fui muito bem acolhido, e tudo que eu consegui conquistar, eu não conquistaria no Brasil se eu não tivesse vindo para cá. Então, aqui, outra coisa, aqui eles respeitam a sua idade. Aqui você nunca vai ser um velho, você nunca vai ser uma velha. Eles olham a sua idade como grau de maturidade, como experiência, e eles dão oportunidade para quem quer que seja, independente da idade. Então é bom frisar isso também. Às vezes alguém está no Brasil, mas eu já estou com 50 anos, eu estou com 60 anos, o que eu vou fazer lá? Não, aqui você vai ser bem recebido, você vai ser bem acolhido, você vai ter oportunidade, diferente do Brasil, que o Brasil, dependendo de uma certa idade, eles já descartam você. Pelo contrário, e aí que eu fico vendo, quando a pessoa chegou naquele grau de maturidade, que já errou pra caramba, né, que já quebrou a cabeça, que está no ponto assim de frutificar, o Brasil não valoriza nesse momento. E aqui não, aqui eles olham, não importa, porque eles veem você como que já tem uma certa idade, como uma pessoa que vai realmente colocar dentro da empresa toda aquela experiência que você adquiriu durante a sua vida, né? Então é muito legal. E isso é muito interessante, né? Isso é muito legal, o valor que eles dão. Sim. Marciana, aqui mais um detalhe. Só voltando um pouquinho naquele gancho que você estava dizendo sobre os brasileiros quando saem, desvalorizam, eu acredito que todo brasileiro deveria fazer a experiência de migrar. Sim. Nem que fosse uma experiência de morar fora, para saber como que é. Porque muitas vezes as pessoas desvalorizam muito o Brasil. Uhum. O Brasil tem seus prós e tem os seus contras. Uhum. Eu também posso falar daqui, o brasileiro é muito criativo. Ele é muito, e ele quando pega uma coisa, ele desenvolve, ele vai atrás, ele corre atrás. Uhum. E eu muitas vezes, tipo assim, aqui eles estudam, né, são qualificados, né, já sai dali e tal, mas o brasileiro é curioso. Sim. O brasileiro é curioso, o bicho curioso, todo dia inventa uma coisa. E muitas vezes eles chegam naquele patamar e precisa fazer um curso, mas tipo, fazem o curso, mas não são tão criativos como nós somos. Uhum. E uma coisa que eu acho muito engraçada, porque eu fui passando, eu vim de Portugal, também morei em Portugal durante muitos anos, e eu sei como é que funciona. Uhum. Sei como é que são as coisas. Então, também já entra aquela parte da gente, tipo assim, a gente luta, a gente diverte, e as pessoas ficam admiradas. Uhum. Mas também entra aquele lado. Quando a gente o brasileiro sai do Brasil, que ele chega fora do Brasil, parece que vira outra coisa. Vira da água pro vinho. Uhum. Já vi situações muito, muito tristes de brasileiros passando outros brasileiros para trás, se aproveitando de outros brasileiros. E isso é muito triste. É muito triste. Eu não sei aí nos Estados Unidos, mas eu vi muita coisa que eu também fiquei muito triste. Mas aqui é legal porque é o seguinte, aqui você tem um campo muito vasto, muito grande, e você tem, todos que vêm têm oportunidade. É só a pessoa achar um rumo, né? Então, aqueles que gostam por exemplo, muitos que vieram para cá não trabalhavam em construção. Aí começaram a trabalhar, viram que não é... Porque, Fernanda, não existe, na verdade, nenhuma profissão difícil. O que é difícil é você usar a ferramenta errada. Se você vai quebrar uma parede, com uma caneta, vai ser. Mas se você pega uma marreta, que é a ferramenta certa, fica mais fácil. E aqui você tem diversidades de ferramentas. Eu nunca vi um país que tem tanta ferramenta como os Estados Unidos. Aqui você tem ferramenta para qualquer coisa. Então isso torna o trabalho mais fácil. É só você identificar qual é a ferramenta que você vai usar. Então, em poucas horas, você faz um trabalho que você demoraria, às vezes, dias para fazer. E você faz em horas. Entendi. Né? Porque as ferramentas são certas, são corretas. E o americano, ele investe muito nisso. O americano investe em tecnologia.
ele é muito focado em tecnologia. Ele, porque ele diz assim, ó, tempo é dinheiro, né? E aqui eles não falam assim, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Eles falam, vou trabalhar para fazer dinheiro. I Fazer wanna make dinheiro, money, make exatamente. money, não? Então, é interessante essa forma deles falarem, porque se você for ver, realmente você não trabalha, você trabalha para fazer dinheiro, né? Então, é muito Você não legal. trabalha para ganhar dinheiro. Não, Quem é que ganha dinheiro hoje? ninguém dá dinheiro, Ganha né? dinheiro, sim. Quem ganha dinheiro é criança. É. Quem ganha dinheiro, se você jogar no Euro Milhões ali, você ganhou. Mas a gente trabalha para fazer dinheiro. É verdade, a gente faz dinheiro. Agora, a pergunta que não quer calar. Como que funciona o salário nos Estados Unidos? Quanto é o money? Olha só, aqui no meu estado, se eu não me falha a memória, eu acho que o salário mínimo aqui está $15. A última vez que eu vi, estava $15 e alguma coisa a hora. Ou seja, ninguém pode ganhar menos do que isso. E aí varia de acordo com a empresa que você vai trabalhar. Cada empresa ela te oferece um determinado salário. Mas, assim, o que que acontece, Fernanda? Há 20 anos atrás, quando eu cheguei, a gasolina ela era 80 e poucos centavos o galão, porque aqui é diferente. Aqui não é igual ao Brasil. O Brasil é por litro, aqui é por galão. Um galão tem 3 litros e alguma coisa, né? Então, por exemplo, na época eu cheguei 89, 80 e poucos centavos o galão. Você ganhava $400 por semana, era uma fortuna. Então, dava para você viver bem, ficar muito bem. E hoje, a inflação, ela mudou. E isso está mudando a nível global, Fernando, se você for ver. Hoje, talvez aí na Suíça também, está a mesma coisa. Hoje não é mais aquela coisa que você ganhava um pouquinho e você fazia muita coisa. A inflação, ela está muito alta em tudo quanto é lugar. Aqui, por exemplo, depois da pandemia, a gente comprava uma determinada madeira, que a gente chama de 2x4, a gente pagava aí $4 e alguma coisa. Hoje essa mesma madeira, depois da pandemia, foi para $13. Olha a diferença. Então subiu tudo, subiu Brutal. demais. Oi? Então é brutal, né? Foi assim, brusco. Não, você tem um mundo antes da pandemia e você tem um mundo depois da pandemia. Isso, Depois da isso pandemia. é fato. Mas o Marciano, mas existe aí salário mínimo? Tipo, você está falando, você deu exemplo, de 15, você não pode ganhar menos de $15 a hora. No meu estado, sim. No meu estado, você não pode ganhar menos de $15 a hora. Então não existe salário mínimo. Não, o salário é um teto que eles põem, né? Eles põem um teto mínimo que você, em qualquer empresa que você for trabalhar, você não pode ganhar menos do que aquilo. Mas aí, cada empresa ela vai Cada ela profissão. vai É estabelecer. mais ou menos como aqui. É. É mais ou menos como aqui também. Por exemplo, se você for Aí trabalhar na você União, ganha por hora. por exemplo, se você for trabalhar na União, a União aqui como se fosse um sindicato aí no Brasil, tá? Se você se filiou à União, você vai trabalhar para a União, você vai fazer um trabalho do governo. Você não ganha menos do que $30 a hora. O teto mínimo é uns 30 e poucos dólares a hora. Eu não sei se mudou. Na época que eu vi, estava isso aí. Talvez tenha mudado, né? Mas era $30 a hora. Então, ou seja, dependendo de quem você vai, para quem você vai trabalhar, aonde você vai trabalhar, aí varia muito a questão do salário, tá? Marciane, e aí tem saúde pública? Tem sim. Você pode fazer aplicação em hospitais para poder ser atendido publicamente. Existem algumas clínicas que te atendem também sem exigência de pagamento, mas a saúde aqui, Fernanda, é muito cara. É muito cara. E, por exemplo, se você for ter um plano de saúde de verdade, para cobrir tudo, odontologia, tudo, custa muito caro. E é muito dinheiro mesmo. E tanto que muitos brasileiros, eles saem daqui, os que já podem ir e voltar, vão ao Brasil, vão a outros países, ao México, para fazer tratamento dentário, que o tratamento dentário aqui é muito caro. Muito dinheiro. Outra coisa, aqui tem uma coisa que é legal. Você passou mal, não sei como é que é aí na Suíça. Você vai para emergência. Eles não te perguntam se você
é verde, é roxo, amarelo, eles não te perguntam nada, eles te atendem. Primeiro eles resolvem o seu problema. Depois que a pessoa está atendida, que está medicada, que está estável, aí que a pessoa vai preencher um papel falando quais são as condições dela. Se ela não tem condição de pagar, eles mandam uma fatura para a casa da pessoa, cobrando. Mas, se a pessoa não tiver condição de pagar, ela pode negociar aquela fatura e pagar. Tem o mínimo que você paga. E aí o governo acaba cobrindo a outra parte que ficou pendente. Ou seja, ninguém morre aqui porque não tem dinheiro. Se essa é a sua pergunta, ninguém vai morrer. Passou mal, passou mal, precisou de um tratamento, precisou de fazer qualquer coisa, qualquer procedimento cirúrgico, eles atendem. Não tem nenhum problema. Marciana, aqui na Suíça não existe saúde pública. Uau! Aqui o seguro de saúde é obrigatório. Uau! Não existe saúde pública. Não tem. Esquece. Aqui na Suíça não tem saúde pública. Não tem SUS, não tem nada disso. Você, a partir dos 3... Você, quando vem para a Suíça, você tem que ter o seu seguro quando você sai do seu país. Seja o seu seguro SUS, o seu plano, o seu seguro que você já compra logo com a sua passagem. E ele já cobre os 3 meses, que é o tempo que você pode ficar aqui ou em Portugal, na Europa, dependendo do país, 90 dias. Ele cobre o seu seguro de saúde. E, tirando isso, é obrigatório. Senão, você não pode ficar. Aqui na Suíça é pão, pão, queijo, queijo. Você não tem isso. Mesmo que eu não vá ao médico, mesmo que eu passe mal uma vez no ano, mesmo que eu nunca vá ao médico, eu sou obrigada todos os meses a pagar o meu seguro de saúde. Fernando, tô olhando e cada aqui... pessoa é um seguro de saúde. Uau. Não tem esse negócio de... Fernando, não acredito. Nós já estamos falando há quase 1 hora. Estou vendo aí já. Quase 1 hora já. Vamos tirar um print? A gente já está quase 1 hora aqui no bate, mas está tão legal, tão interessante a gente aqui, não, esse bate-papo, essa conversa, que eu até... A nossa energia sempre foi assim, né? Desde que eu te conheci, você com essa energia toda e tal. Então a gente junta e o negócio pega fogo mesmo. A gente vai falando Marciana, tão rápido. Fala. Marciana, então a gente faz o seguinte, a gente marca outra live. Sim. Pra gente falar de mais coisas que as pessoas queiram saber. Eu vou deixar essa live gravada, depois eu vou soltar a live lá no meu canal. Ok. Quem não sabe, eu tenho um canal. Sigam, tá o link na bio. O Marciano também, sigam o Marciano. Né, Marciano? Isso. Marciano, você também tem um canal no YouTube, né? Sim, tenho. Mas a gente está fazendo uma reformulação. Na próxima live eu divulgo a reformulação que a gente está fazendo. A gente está mudando um monte de coisa aqui. Tá, vai ficar bem legal a partir do mês que vem. A gente vai vir com bastante novidade no Instagram. A gente vai mudar muita coisa no Instagram, vai mudar muita coisa no YouTube também. Vai ser muito bacana. A gente está fazendo um trabalho bem legal. Vai ser muito bacana. E Fernanda, olha, antes que caia a live, vamos tirar o print. Outra coisa, coloque ela também uma caixinha de perguntas para que as pessoas perguntem aquilo que elas querem saber a respeito dos Estados Unidos. E aí a gente vai responder na próxima live. Sim, vou fazer uma caixinha de perguntas com as perguntas. Qualquer dúvida. As dúvidas mais frequentes que as pessoas querem saber. E vamos marcar outra live para a gente poder falar mais sobre isso, porque é muito interessante. Aí uma coisa vai puxando a outra, é igual um linho um novelo de lã. A gente puxa uma pontinha, a gente quer falar. Marciano, então eu já vou te agradecer, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou da live. Eu que te agradeço pelo convite. Obrigada. Vamos tirar o print, vamos tirar o print antes que... Ô Marciano, printa aí, porque assim, eu não sei nem printar. Calma, Fernanda. Vou tirar o print aqui então, vai. Tô desse jeito. Dá um sorriso. Tira aí. Printa aí, depois manda. A Irani, obrigada, Irani, um grande beijinho. Suane, um grande beijinho para todo mundo que participou. Obrigada. Marciane, fica marcada a próxima live. Você também faça uma caixinha de perguntas lá no seu Insta para a gente poder depois tirar as dúvidas. Muita coisa que a gente ainda tem para poder falar para o pessoal que está acompanhando e que ainda vai acompanhar. Então tá. Tchau, tchau. Tchau, Fernanda. Tchau, muito obrigada. Tchau.
Até a Até a próxima. próxima. E Tchau. tenha um bom dia. Tá bom, tchau. Tchau. Pessoal, para vocês que perderam a live, eu vou deixar a live gravada e também depois vou deixar lá no meu canal, tá? E depois vocês mandam as perguntinhas, eu vou deixar uma caixinha de perguntas depois nos meus stories. E aí a gente vai tirando mais dúvidas de todas aquelas pessoas que querem morar fora do Brasil, que querem conhecer, pelo menos, saber como é que funciona, se ganha dinheiro mesmo. E aí fica aí a minha dica e a minha live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um grande beijinho para todos vocês. Uma boa tarde, uma boa noite para mim, que já vou dormir daqui a pouco. Um beijinho. Tchau, até mais. Bis done.